Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, que alegria você estar aqui com a gente no canal AD Prudente Oficial, esse canal que visa atender você, aluno da Escola Bíblica Dominical. É claro que aqui nós temos outros vídeos também. Você tem a oportunidade de acessar a plataforma como um todo e verá que nós temos cultos ao vivo, temos cultos voltados para a juventude, publicações de santas ceias e etc. Enfim, a nossa plataforma é repleta de informações que conseguem lhe assistir espiritualmente e tudo isso acontece sob a liderança do nosso presidente, pastor Samuel Padilha de Siqueira. Se sinta à vontade para navegar aqui. E aqui nesse nicho especificamente a gente estuda semanalmente uma lição da Escola Dominical. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você está em casa e hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que fala sobre o perigo da murmuração. Olha que assunto bom. 1 Coríntios capítulo 10, verso 10 diz: não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. A verdade prática diz: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Isso é muito sério, né, irmãos? A leitura bíblica está em dois textos. Em princípio, um texto veterotestamentário, Êxodo capítulo 16, os versos 1 a 7, e, por conseguinte, 1 Coríntios capítulo 10, os versos 10 e 11. Mas para introduzir e refletir com vocês a respeito da murmuração na Bíblia, eu quero convidar para esse ambiente o caro amigo pastor William Enoch. É contigo, pastor William. Obrigado, pastor Diego. A paz do Senhor Jesus. Como é bom estarmos novamente aqui para estudarmos a Escola Dominical, essa lição muito especial. E como você já entendeu, o tema de hoje é sobre a murmuração. Vamos entender o que a Bíblia nos fala sobre murmurar. Murmurar vem do hebraico lirim, que significa resmungar. Murmurar é o mesmo que reclamar, murmurar é o mesmo que, de forma incessante, né? O substantivo rigaion significa meditação, música solene, pensamento, mas também conspiração. Murmurar, então, é queixar-se, é dizer algo contra alguém em um tom baixo. Murmurar, então, é se insatisfazer, é reclamar. Murmurar é a ideia daqueles que se confabulam secretamente. É o ato de falar mal, né, às escondidas. No entanto, essas palavras apontam o sentido, o significado da murmuração, mas todo murmurador, ele foi levado, foi impactado, ele é dominado por um espírito do descontentamento. É um espírito que leva-o a viver em desacordo. É um caminho que leva esse indivíduo ao caminho da ira, das queixas, da oposição, não consegue ver virtude em nada. Obviamente que você pode perguntar, então eu não posso questionar, eu não posso criticar. Ora, aí vale o bom senso, vale aquela avaliação de entender que somos falíveis, nem sempre conseguimos satisfazer todas as pessoas mesmos, somos imperfeitos. Mas hoje vamos entender aqui que quando essa atitude ela passa a ser a principal característica de alguém, isso é muito sério. Na revista, o comentarista diz que nem Deus escapa do murmurador, pois basta lembrar do que foi feito contra Moisés e Arão.
Quando o espírito da murmuração domina, a pessoa chega a ponto de murmurar até contra Deus, que é perfeito, que sabe de todas as coisas, que faz sempre o melhor para todos nós. Como eles se comportam? De acordo com os 2 testamentos da Bíblia, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus. Estava entre os israelitas dos dias de Moisés. E nos dias de Jesus Cristo, como os escribas, os fariseus, eles estavam ali presentes, encontrando defeito, apontando as falhas, apontando, de repente, o que eles julgavam ser uma ação não planejada, aquilo que os desagradavam de alguma forma. Isso também a gente observa na igreja em Jerusalém, lá no início, em Atos capítulo 6. E esse mal acaba revelando um comportamento inconveniente, acaba demonstrando um temperamento que é de inquietude. De muitas e muitas ocasiões, as pessoas que acabam jogando aquelas indiretas de formas sarcásticas, irônicas, sabe? Aquela pessoa que usa de uma linguagem para provocar, para tirar sarro. O fato é que o comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja em Atos. E que se não fosse, naquela ocasião, o cuidado e a atenção e a ousadia dos apóstolos, poderia ter causado um enorme problema. É por essa razão, queridos irmãos, que todos nós necessitamos agir sempre com muita prudência e ter muita cautela com esse comportamento. Porque o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e a nossa saúde física. Aquela pessoa que só vê maldade, que só vê problema, que só vê tragédia, observe que nós vivemos em um período de muita instabilidade. Vivemos em um cenário de muitas injustiças. Vivemos em um cenário no nosso país de tamanha dor. São as catástrofes, as tragédias, as injustiças sociais, isso é fato. Mas diante de todas essas situações que sim, pesam, somos solidários, mas mesmo diante de tudo isso, nós temos que também olhar para aquilo que Deus tem nos proporcionado. Ele tem nos aberto as portas, tem nos dado saúde, tem nos ajudado. Então, precisamos zelar da nossa vida espiritual. Mas, William, existe murmurador e crente? É o terceiro item aqui, o crente murmurador. Quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida, não pode neutralizar a prática da murmuração. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo que também se entrega a essa prática, a esse pecado. Nesse sentido, estão presentes a indisciplina, mas também o descuido com as virtudes do Espírito, com os frutos do Espírito, de sermos longânimos, de sermos pacientes, de entendermos que nem todas as pessoas têm a mesma postura que a nossa, que nem sempre acertamos, que nem sempre somos perfeitos em tudo. E é por essa razão, por essa modelagem, digamos assim, que vamos entendendo que necessitamos da misericórdia de Deus todos os dias. Quando um crente se torna murmurador, ele passa agora a ser um instrumento do próprio maligno. E ele passa a atuar contra o bom andamento da obra de Cristo, permitindo ao diabo dominá-lo, permitindo o diabo usá-lo de todas as maneiras. E dessa forma, não é possível o crente murmurador ser uma pessoa alegre. Ele não consegue se satisfazer, ele não consegue se realizar pela conquista do outro, ele não consegue ser bondoso com o outro, ele não consegue ser agradável por meio de sua atitude. Por que isso ocorre? Ocorre porque a sua alma está doentia. O corpo só será luminoso se os olhos forem bons. É o que Jesus ensina no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 22 e versículo 23. Então, murmurador é o que resmunga,
é o que reclama, é o que é intolerante. Murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento. Ele está sempre em desacordo, ele está sempre caminhando na ira, sempre cheio de queixas, sempre se põe no caminho dos opositores. Mas que Deus nos dê graça e que possamos ver em meio a essas dificuldades, sempre observar a graça e a glória de Deus derramada sobre as nossas vidas. Pois bem, queridos, eu estou de volta com vocês para a gente dialogar o tópico 2. Aqui o assunto continua sendo murmuração. Impedimento da primeira geração à terra prometida. Olha as consequências que a murmuração gera. Em princípio, o pastor Osiel fala sobre a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. O contexto ou cenário vai ao encontro do que fora lido na leitura bíblica. Nós estamos no capítulo 7 do livro de Êxodo. Além desse capítulo, o capítulo de número 16 também nos dá referencial teórico. E nesses nós vemos o estabelecimento de duas figuras de liderança, Moisés e seu irmão Arão. Veja que estes dois foram, especialmente Moisés, o responsável pela libertação da escravidão que já durava séculos em terra estranha, a saber, no Egito. E isso aconteceu de uma maneira extremamente miraculosa, né? Você, na condição de leitor, sabe disso. Eu estou falando de um povo que está dentro de uma outra nação, cresce absurdamente, mas é agora dirigido a trabalhos escravos, pesados, ásperos, e sob a liderança de um sujeito chamado Moisés, que tinha cidadania hebreia e egípcia, ele faz a imigração. Só que esse processo não é o processo mais amistoso possível. Esse processo acontece com inúmeros desafios. Isso porque a própria Bíblia diz que Deus endurecia o coração de Faraó, e esse Faraó, aos poucos, quando dizia que liberaria o povo, ao mesmo tempo já colocava por terra aquilo que havia dito. Enfim, toda essa tese está na Bíblia, é só você reler. De maneira que Deus se utilizou então de algumas pragas para confundir a cabeça de Faraó justamente nos deuses egípcios. Porque piolhos, rãs, enfim, e várias outras que foram lançadas sobre aquela terra, essas pragas, de alguma forma, elas combatiam deuses egípcios que não conseguiam dar cabo daquela catástrofe de então. E aí, quando se amolecia o coração do faraó, ao mesmo tempo, horas depois se endurecia. Isso durou até a 10ª praga, quando então houver a praga dos primogênitos. Você deve se recordar do fato onde surgira a expressão Páscoa, o pular além da marca, ou passagem, quando todos os primogênitos filhos de egípcios foram mortos, mas os primogênitos filhos dos hebreus que tinham sangue nos umbrais foram poupados. A partir dali, houve o processo inicial e migratório. E apesar de tudo isso, ainda assim, eles foram perseguidos até o Mar Vermelho. Deus orientou Moisés a tocar na água, o mar se abriu, o povo passou a seco. É milagre atrás de milagre. Esse pessoal passa o mar, passa seco, vê o exército inimigo sendo sucumbido pelas águas, mas logo após, se você ler os textos do capítulo 16 com especificidade, notarão que após experimentarem esse grande livramento, o povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão de maneira sistemática. E o pastor sugere que nesses relatos a murmuração sucede à incredulidade, ou seja, ela vem depois. Primeiro tem incredulidade, logo após, murmuração. Esse povo viu de tudo, veria muito mais, inclusive viram maná, codornizes, calçados que não envelheciam, viu muita coisa, mas eu não vou chegar nesse ponto, nesse momento. Só o que já haviam visto não foi suficiente.
para trazer credo, para trazer credulidade, credibilidade. Eles duvidavam e por duvidarem geraram incredulidade e por meio dela surgiu a murmuração. Murmuravam significativamente, sistematicamente contra a liderança. Não se pode esperar atitudes de bondade, sinceridade e verdade de quem submerge na murmuração. Se você, meu irmão e irmã, senhor, senhora que me ouve, costuma murmurar, me desculpe. Bondade, verdade e sinceridade não farão parte da sua reputação, mas sim impaciência, ingratidão, desrespeito à liderança bíblica. Como você tem se portado ante ao seu líder? Qual tem sido a sua postura? É uma pergunta retórica, mas reflita. Você é daqueles que vive murmurando contra o seu pastor? Reveja o seu conceito. A murmuração contra Deus. Item 2. O Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão dos céus, diz o verso 4 do capítulo 16 de Êxodo. Olha como Deus responde à murmuração do povo, dando-lhes comida. Esse Deus é um Deus inenarrável. Esse Deus é grande, Ele é belo. Que elasticidade de amor que esse Deus tem, não é? O Senhor deixou claro, embora tenha dado, no verso 12, que contemplou as murmurações, mas ainda assim tratou o povo com piedade e compaixão. A reflexão que fica diante de uma circunstância difícil é muito melhor nos dirigirmos a Ele de maneira humilde, graciosa, amorosa, do que com ingratidão, queixas e murmuração. Eu faço uma nova pergunta retórica. Como você tem se dirigido a Deus? Como você tem falado com Deus? O que você tem indagado a Deus? O que você tem questionado? Quais são os seus porquês? O que você tem perguntado para Deus? De que forma você aborda Deus? Como se fosse um profissional que lhe dá um atendimento num balcão? Como se fosse uma caixa de supermercado que, por algum erro técnico, você dispara algum tipo de correção? Como você tem se dirigido a Deus? Como alguma pessoa qualquer que você lida no ambiente de trabalho, da escola, da vida, da família, nos seus círculos? Qual tipo de comportamento que você tem diante de Deus na hora das suas abordagens em oração? Reflita sobre isso. Não murmure, não reclame. Deus pode estar lhe dando um grande livramento. Se a curva se fechou ou se houve uma conversão à direita para aquilo que você supunha que deveria ir à linha reta, não reclame, não murmure. Se houve uma conversão à sua direita ou à sua esquerda, Deus pode estar te dando um grande livramento. Eu finalizo com uma questão feita pelo autor, não sou mais eu agora. Por que é perigoso murmurar? A palavra de Deus diz: quem se endureceu contra ele, Deus, e teve paz. Capítulo 9, e verso 4 do livro de Jó. Quem se endureceu contra Deus e teve paz? Irmão, não endureça contra Deus. É perigosíssimo você querer comprar briga com Deus. É perigosíssimo. Aceita, tolere, tenha paciência, espere. Não basta esperar, diz o Salmo 40. Espere com paciência. O esperar já é um desafio, mas Deus te convida por meio de Davi a um desafio novo. Espere com paciência, calma, freie a sua língua, segure os seus pés, fale menos, ouça mais. Não corra, não pare, caminhe, siga, prossiga, Deus está no comando. Não pronuncie palavras que tragam para ti ou legitimem ou legalizem ações do inimigo sobre você mesmo. Tenha cuidado, em se precaver, guarde a sua casa, a sua família.
o seu ambiente, a sua esposa, os seus filhos, de falas de murmuração. Se você tiver algo para questionar, para indagar ou para se lamentar, chore aos pés de Jesus. Somente. É Ele quem pode trazer o bálsamo, o conforto, o consolo e dar no devido tempo a explicação para isso e para aquilo. Faça isso, descanse a sua alma. Deus tem o controle de tudo. Eu finalizo com uma fala do pastor dizendo: por conseguinte, a murmuração cega-nos diante de Deus. Não lembramos mais das grandes obras do Senhor em nossa vida. Não por acaso Paulo reúne os episódios de murmuração e agora ele atualiza aos crentes do momento que tenham cuidado, em Coríntios 10:10, na sua primeira carta. E não pratiquem esse pecado a fim de não serem destruídos. Que Deus nos guarde, irmãos. Que Deus nos guarde desse espírito de murmuração. Você não precisa disso. Você não precisa nutrir e cultivar esse sentimento. Se existe um ambiente que você convive, que tenha isso, sai dali, sai fora de lá. Lá não te pertence, lá não te cabe. Se existe um ambiente que você participa, seja familiar, com todo respeito e com muito temor, seja profissional, seja qual for, não conviva com pessoas que murmuram, porque pode ser que contagie você. Não conviva, não aceite, não desrespeite, cada um tem seu estilo de vida, mas não conviva com pessoas murmuradoras. Você não precisa disso. Você precisa da paz de Deus e do entendimento que Ele é soberano, condutor para todas as situações que lhe ocorrem. Deus sabe de tudo e isso basta. O terceiro tópico da nossa lição: murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Olha, é tão sério, porque a vida cristã, ela é uma vida de muita alegria, da satisfação em servir a Cristo. Mas a vida cristã não está centrada apenas em desfrutar as benesses do Evangelho, mas principalmente no nosso exercício diário, na nossa vida perseverante em agradar ao Senhor em todas as coisas. E hoje estamos estudando que algo que algumas pessoas podem achar normal, podem achar comum, isso pode, de certa maneira, impedir a qualidade da nossa adoração. Pode impedir chegarmos a Canaã celestial. Observe o que a Bíblia fala sobre os israelitas. Qual foi o fim dos israelitas que murmuraram? Examinando Números capítulo 14, capítulo 16, nós observamos ali que foi em função da murmuração que eles não entraram na terra da promessa. Eles foram mortos, foram sepultados no deserto, porque murmuraram, porque reclamaram. A peregrinação de Israel pelo deserto, então, nos serve de exemplo, mas também de advertência em nossa jornada, para que nós agora olhemos para tudo isso e não adotemos esse comportamento murmurador. Foi devido a esse pecado que os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e eles não alcançaram o cumprimento da promessa. O destino de quem murmura. À luz dos relatos do livro de Números, Paulo faz uma série de advertências ao povo da nova aliança. A recomendação é clara: e não murmureis. Como também alguns deles murmuraram, e por causa da murmuração, eles pereceram pelo destruidor. Isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto. Ele já perdeu a comunhão. Ele não tem mais esse relacionamento direto, profícuo, abençoador com o Senhor. Ele não tem mais prazer nas coisas espirituais. Infelizmente, o seu destino é a morte, que à luz do Antigo Testamento, infelizmente, tem um caráter físico,
mas tem um caráter também espiritual. Então, olhe, muita cautela, porque a murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória cristã. Os males da murmuração. Existem muitos males que a murmuração pode provocar, mas um exemplo é que na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual, pode gerar contendas em meio à comunidade cristã, pode gerar essa perda da admiração, pode reduzir as forças mesmo, pode gerar, então, rebeldias espirituais, pode trazer divisões no ministério. E esse processo acaba com a vida da comunhão da igreja local, destrói. Além disso, o nosso Senhor disse que o reino dividido contra si mesmo é um reino devastado e este não subsistirá. Mas existe também o mal de caráter espiritual. Um exemplo é que a murmuração também resulta em mentiras, calúnias, e quando isso ocorre, o Espírito Santo não habita em uma vida que é dominada por esse tipo de obras carnais. E é por isso que afirmamos que quem entrega-se a tal prática acaba, infelizmente, atraindo outros pecados para a sua vida. Essas pessoas acabam também atraindo para si o pecado da idolatria. E eu sempre digo que a idolatria aqui não é somente quando eu adoro algum amuleto, alguma imagem, mas idolatria é toda vez que eu tiro o lugar de adoração ao nosso verdadeiro Deus. São pessoas que são levadas ao perigo da rebeldia, do adultério, da blasfêmia contra Deus. E como consequência, acabam prestando um serviço ao inimigo e estacionando no meio do trajeto celestial. Então, a murmuração é pecado, pode nos impedir de chegar na Canaã celestial. Mas neste momento, se porventura algum desses sentimentos tentou te seduzir, tentou te atrair, peça perdão a Deus e diga: Senhor, eu quero olhar mais para os benefícios que o Senhor me tem feito. O Senhor tem me dado oportunidade, tem guardado a minha vida, guardado a minha família, tem me dado fôlego de vida, e é por isso que vou te adorar, vou te engrandecer. E quando fugimos do caminho da murmuração, estaremos adorando a Deus, exaltando a Deus, porque perfeito nós não somos. Se eu não sou perfeito e devo buscar em Deus graça para melhorar todo dia, não é murmurar que eu vou melhorar de vida, não é murmurar que eu vou resolver o problema. Eu posso entristecer a Deus. Então faça sempre aquilo que você irá, que eu iremos agradar a Deus. E certamente murmurar contra Deus não é o melhor caminho. Que Deus nos guarde e que possamos sempre ser gratos, sermos satisfeitos e sempre honrar o nosso grandioso Deus. Deus te abençoe. Pois bem, queridos, aqui chegamos para concluirmos esse assunto, visto que nesta lição verificamos o quanto a prática da murmuração é perigosa e nociva. A vontade de Deus é a de que participemos de suas promessas, portanto, evitemos o mal das murmurações em nossas casas, igrejas, em qualquer lugar que nos relacionemos com o próximo. Evite, reitero, evite. Se alguém for à sua casa para isso, evite. Aqui na minha casa eu não aceito. Na sua, também não aceite. Nos seus ambientes, não aceite. Desconverse, saia de perto. Você não precisa nutrir, cultivar esse tipo de experiência tão nociva. Ao invés de murmurar, agradeça. Diga a Deus: eu quero não só lhe agradecer, Deus, pelos fatores extraordinários que me sucedem. E olha que nós temos alguns para contar, não é? Mas agradeça pelos ordinários. Agradeça que Deus te deu vida, Deus te deu saúde. Possivelmente você tem uma família, seja enquanto pai, mãe, ou seja enquanto responsável pelo lar. Você tem uma mulher ao seu lado, você tem filhos ao redor da sua mesa. Agradeça. Eles estão com saúde, eles estão utilizando a sua racionalidade. Se houver algum tipo de doença, estão sendo medicados possivelmente. Agradeça.
O pão pode ser simples, mas não faltou na mesa. As vestes estão aí para cobrir o seu corpo. Existe um trabalho. Talvez não seja o salário dos sonhos, mas é o suficiente para a sua subsistência. Agradeça. Você pode congregar. Você tem um pastor que abençoe e ora pela sua vida. Agradeça. Não murmure. Agradeça. Porque ao invés da murmuração, se houver a gratidão, nós veremos a bênção de Deus sobre nós. Em nome de Jesus. Querido irmão e irmã, que o Senhor Jesus te abençoe muito. E querendo Ele, o Deus Todo-Poderoso, nós nos veremos no próximo programa.